Olá a todos! No vídeo de hoje vou apresentar de forma rápida um microcontrolador que conheci recentemente, que é o CH569. Eu particularmente não vi muita coisa na internet a respeito deste microcontrolador, mas uma coisa me chamou muita atenção: os periféricos implementados via hardware no chip. USB 3.0 como host device, controlador SD ou eMMC, controlador Ethernet Gigabit, criptografia para algoritmos AES e SM4, tanto para criptografar como para descriptografar, e a interface HSPI, que cabe, por si só, uma boa observação mais adiante no vídeo. Outra coisa que me chamou a atenção foi o baixo custo da placa de desenvolvimento, que me atraiu para realizar a compra. Também me chamou a atenção o fato da placa de desenvolvimento ser composta por duas placas praticamente idênticas com o mesmo microcontrolador, o que também vai fazer sentido mais adiante no vídeo, na parte em que vou falar da interface HSPI. Obviamente, tem alguns pontos fracos a considerar. O restante dos periféricos não me surpreendeu muito, assim como o tamanho das memórias RAM e flash também não me surpreenderam. Mas esses pontos, a meu ver, não tiram o brilho do chip em si. A placa é relativamente pequena e em projetos personalizados pode diminuir ainda mais de tamanho. Apesar da placa de desenvolvimento ser composta de duas placas empilhadas, elas podem ser separadas e operar de forma independente. Pela vista superior da placa de desenvolvimento, podemos observar os recursos que ela dispõe, chegando à conclusão de que a placa de desenvolvimento em si é bem simples, fazendo com que as atenções se voltem exclusivamente para o chip. Aqui estão as impressões que tive da placa que comprei, a qual apresento já separada uma da outra. Podemos ver os headers para encaixe da interface HSPI, que, salvo melhor juízo, é a única característica que distingue as duas placas. O chip que vem nas duas placas é o CH569W. A IDE, infelizmente, como todo chip da WCH que eu conheci, é a Moon River Studio, mas a parte boa é que, pelo fato da WCH ter um datasheet com qualidade adequada e escrito em inglês, combinado com o fato da arquitetura do microcontrolador ser RISC-V, vislumbrei a hipótese de haver uma SDK de código aberto para o chip. A busca me levou ao repositório da OpenWCH do GitHub, que disponibiliza apenas os manuais, referências técnicas e alguns projetos de exemplo da IDE proprietária. Porém, encontrei no blog da Adafruit uma postagem de dezembro de 2022 a respeito da Hydra USB 3, que trata-se de uma SDK de código aberto para o chip CH569. Além da SDK, existe também a placa Hydra USB 3, que é vendida pela DigiKey por $60, ou então no site da HydraBus por €125. A placa, comparada com a placa de desenvolvimento da fabricante, parece ter a mesma simplicidade, o que me faz acreditar que é possível usar a SDK com poucas ou até nenhuma adaptação necessária para operar na placa de desenvolvimento da WCH. Na página da Hydra USB 3 do GitHub existe um bom detalhamento com uma diversidade admirável de recursos de código aberto para desenvolvimento, inclusive com suporte ao compilador GCC12 RISC-V para dispositivos embarcados, o que realmente dá uma grande esperança para o desenvolvimento de projetos envolvendo este microcontrolador. Para melhorar, o preço da unidade do chip é de cerca de $7, que, apesar de não ser um preço baixo, quando comparamos com alternativas como o STM32F730, que encontra-se por cerca de $12 e com menos recursos de memória e interface que o CH569. Para finalizar, acredito que este chip viabilizará a produção de projetos de baixo custo com interfaces de comunicação mais rápidos, com, por exemplo, USB 3.0, ou com interface por HSPI, que conta com largura de até 32 bits e DMA, o que é perfeito para comunicações de alta velocidade com dispositivos HSPI semelhantes como outros CH569 ou FPGAs, levando o processamento e transmissão de dados a um nível de custo-benefício que eu não conhecia até o momento. Como eu ainda não fiz nenhum teste, eu não quero criar expectativas. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.